Olá pessoal, sejam bem-vindos. Dólar índice aqui, notícias. 3 minutinhos de negociações, bolsa de valores, negociações aqui na bolsa. Dólar do lado esquerdo e índice do lado direito aqui na tela. Sim, deixa eu só fazer um parênteses só rapidinho com relação a IB. Dois comentários. O primeiro é que é da fevereiro e março de 2020 ali. Eu não lembro exatamente quando foi o relatório da Espado, mas fevereiro e março de 2020 nós tivemos ali também um efeito negativo chamado de Covid, né, em março, fevereiro de 2020. Então acho que misturou as duas coisas ali naquela barra grande que estava no gráfico mensal ali do IB. E a segunda coisa é a vergonha que é a gente, né, a empresa brasileira que faz as lambanças todas aqui no Brasil, e aqui não tem nenhuma recriminação, a justiça não acontece nada. E nos Estados Unidos, poxa, já foi culpada, já está pagando a multa. A mesma coisa acontece com a Petrobras, né? A Petrobras também foi culpada lá no Petrolão, pagou multa lá para investidores. Aqui no Índice, Brasil, cancelaram o N24, nosso índice brasileiro abrindo hoje no dia 11/16, em queda, 0,35% em queda. É gritante. Índice abrindo em queda no dia de hoje. É o pior problema que o Brasil tem. Mas voltando ao mercado, vou falar do mercado. Sim, cara, amanhã é um dia muito legal. Normalmente o mercado tem muito mais volatilidade de manhã, porque os dados econômicos normalmente saem pela manhã. Então amanhã a gente tem CPI 0,28% agora. Né? 9h30 da manhã, que já deve dar uma bela de uma balançada no mercado de manhã. E à tarde tem o FONC, não tanto se vai ter corte de juros não, porque ninguém espera que tenha corte de juros, mas o que o Powell vai falar meia hora depois, né, às 3h30, até começa a coletiva dele. E eu tenho comigo aqui que o Powell não se comunica muito bem, né? Ele traz sempre muita volatilidade para o mercado quando ele fala. Ele diz coisas, depois 2 dias depois ele desfala o que ele falou, né? Eu acho que ele não se comunica bem, ele traz muita volatilidade para o mercado e eu espero volatilidade. Toda vez que ele fala, eu espero bastante volatilidade. Então, amanhã nós temos 2 focos de atenção, 9h30 da manhã e 3h30 da tarde com FONC. E hoje tem o IPCA daqui a pouquinho, leilão do Treasury de 10 anos também à tarde, né? Também eu acho que é um ponto focal importante também. Tem muita gente prestando atenção em rolagem da dívida americana. Importante acompanhar o resultado do leilão também, 2h da tarde, pode ser que tenha um pouco de volatilidade também. Esses são os 2 fatores mais importantes para o dia. Perfeito. Inclusive, tem divulgação de IPCA e tem um leilão já programado pelo Tesouro Nacional para títulos de NTNB. Então, pode dar uma movimentada também em renda fixa aqui no Brasil, para quem monitora o pagamento desses títulos do Tesouro Direto, para o investidor pessoa física, também é um ponto importante. Normalmente, às terças-feiras, há bastante movimentação em relação aos títulos indexados à inflação. A gente pode ter, a partir das 11 horas da manhã, bastante movimentação em relação a isso. Então, os fatores estão convergindo aí para montar um dia bastante interessante. Treasury de 10 anos, você mencionava, tem leilão no dia de hoje, por enquanto descontos, viu? A 10 anos, rentabilidade de 4,43. Pior que na semana passada, antes do payroll, mas não tão pior assim em relação ao que tivemos ali ao longo do mês passado, em alguns momentos, 4,60, 4,70. 7 minutinhos de mercado, índice 120 ponto 820, 120, 815. Mercado índices querendo dar uma subida até os 121.035. Está no 120, 790, 780. Muito obrigado pela participação, que prazer enorme tê-lo por aqui. O dólar A nossa programação. 5,37. Se o pessoal quiser me seguir, pessoal que, né, estamos aqui
sempre pede para eu falar, Eduardo.boixá no Instagram. Sempre alguma dica de mercado, sempre ali conversando com as pessoas. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Estamos sempre juntos. Fez uma máxima no 5,39, o índice agora está no 5,36. Está nos acompanhando pela TV. Mercado em movimento, ao vivo aqui, 9h08, notícias da manhã, 11h06. Relatório da OPEP, acabei de trazer os principais destaques do relatório da OPEP. Amanhã tem a Agência Internacional de Energia publicando também relatório. Pode afetar Aqui nesse gráfico, no mercado. eu tenho o gráfico do dólar. Por aqui. Senhor Marcelo Costa, destaque pouquíssimo tempo, um destaque apenas do setor corporativo no dia de hoje. DASA, a gente tinha uma história um pouquinho mais longa aqui de DASA, mas vamos fazer ela caber no tempo. O DASA está com 3 opções na mesa. Ela pode se fundir os seus hospitais com a AMIL, que é o que está mais próximo de acontecer, com os negócios de saúde do Nelson Tanuri, mega investidor da Bolsa Brasileira, via o veículo dele. Esse é o gráfico do dólar. Aliança. E existe uma terceira opção na mesa, que é a Quest Diagnostics, é uma empresa estrangeira que poderia também entrar numa negociação para conseguir esses ativos aí da DASA. Tudo dá conta, inclusive os comunicados oficiais da companhia, de que a AMIL está na frente, a empresa trata como negociações avançadas, então olho nos ativos de DASA hoje e nos próximos dias, Gabriel. Perfeito. Senhor Marcelo Costa, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos ao destaque do IPCA. Acaba de ser divulgado o índice de inflação aos consumidores amplo. Índice geral subindo 0,46%, um pouquinho acima da estimativa de 0,42%. Mas lembrando, é uma mediana, então há parte do mercado que apostava em um IPCA maior e um IPCA menor. 0,46% de alta. E agora, a abertura do índice no Brasil. Daqui a pouquinho eu trago este destaque do índice futuro por aqui. O dólar já começou o dia com alta de 0,28%. 5,38. Eu vou para um rápido intervalo, na volta abertura do índice e mais destaques do IPCA, PNC News. Notícias importantes da manhã. Sobre o impacto positivo de ao commodities vivo no aqui. Ibovespa no dia de ontem. Nós tivemos uma alta bastante significativa para o petróleo, o retorno aos $80. Hoje pela manhã o relatório da OPEP sobre oferta de petróleo dentro do cartel, também sobre demanda. Fred, seja bem-vindo. 10 minutinhos de mercado. Obrigado, Gabriel. Bom dia. O índice chegando ao ponto do 120,970, ponto de resistência. Perfeito. Eu vou pedir pro pessoal tentar corrigir este problema técnico, o Fred. E, claro, a gente retoma a conversa logo em seguida. A gente está com um pequeno probleminha técnico aqui. A tecnologia, ela facilita a nossa vida. Bateu aqui no 121,046. Bateu no 121,046. E tá dando retorno para baixo. O índice que tá 0,12 queda. Tendência de baixa, índice. Importante para este começo de semana sobre fundos de investimento. O relatório do Dólar. apontou que os fundos de investimento tiveram resgate 0,07% queda. em maio. Então já com o mês fechado, mais resgates para os fundos. Nós tivemos até um começo de ano bastante positivo. Índice Dado negativo, players jogando o preço para cima aí. porque algumas categorias Tendência de baixo, índice. há muitos meses seguidos. No acumulado do ano, Batendo na média móvel aqui de 51 bilhões de reais. Os fundos de renda 100 fixa foram os períodos. destaques de Bateu maio. na média móvel, tá passando a média móvel. Reais de ingresso de Indo de conto a média móvel de 200 períodos. positivo no final das contas para 2024, vários resultados positivos em seguida, mas os fundos mais procurados são fundos de participação, são fundos Pode querer chegar aqui no 121 e poder voltar. Ou seguir para cima. Momento de reversão. Observação. Compradores aqui que jogou o preço pro alto. de renda fixa, Vamos ver até onde são fundos vai. de crédito privado, nós temos
estamos correção bastante para subir. por estes Ou tipos continuar de descendo. investimento. No entanto, é que os fundos de ações, fundos multimercado estão sofrendo bastante. As carteiras que investem em ativos Dólar de tá no médio e alto risco para crédito foram as responsáveis por mais de 5,36. metade do resultado da o classe dólar. de renda fixa. Ou seja, o investidor está com apetite para risco em crédito. Afinal, carteiras de médio e alto risco foram as mais demandadas. Aportes de 9 bilhões e 700 milhões de reais líquidos em maio. Em seguida, aparecem os fundos de previdência e fundos de participações. Ambas as categorias atraíram mais de 700 milhões de reais. Respectivamente, os ETFs apresentaram a maior captação líquida no ano, com 592 milhões de reais. Já os multimercados seguem perdendo recursos. Houve saída de 15 bilhões e 300 milhões de reais em maio, com a conta do ano negativa em 54 bilhões. Então, fundos multimercado já perderam 54 bilhões de reais apenas neste começo de 2024. Os fundos de ações, por sua vez, registraram saques de 4 bilhões e 600 milhões de reais em maio, com saídas acumuladas de 4 bilhões desde janeiro. Então, notícias, informações, 14 minutos ainda de mercado. fundos de investimento, em especial os fundos multimercado, que já perdem mais de 50 bilhões, quase Compradores no 120. 2024, dados consolidados Ó, em de maio. 315 jogando o Resultado preço negativo para no ano, no entanto, 121. claro, há essas categorias específicas que sofrem mais do que, por exemplo, os fundos de renda 210. fixa. Quero Compradores aqui trazer jogando o preço novamente por o cima. senhor Frederico Nobre aqui E à aqui nossa tela. Seja bem-vindo de volta à preço programação. médio. Creio que os problemas tenham sido corrigidos, mas aí, claro, eu conto com a sua participação por aqui. Tudo certo? Tá me vendo? Tá enxergando a programação? Senão a gente volta e tenta tudo de novo, viu? Não, agora eu tô vendo, Gabriel. Bom dia. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, pela oportunidade da gente conversar. Vamos embora, tem bastante coisa para falar, né? Perfeito. Eu quero justamente entender o momento em que estamos vivendo. Fica um pouco difícil para o investidor tomar as suas decisões em relação, principalmente a commodities, porque há negociação diária dessas commodities no mercado futuro, há oscilações que Galera, desde altas muito expressivas até quedas vertiginosas. Então a gente tá tentando entender ainda quais são os fatores definitivos. todo dia aqui no canal, galera, notícias de manhã. Dos 80 dólares. Hoje teve relatório da OPEP, por enquanto sem grandes movimentações, mas na semana passada, justamente o anúncio de que estudos, observações no canal a partir deste terceiro trimestre. e acompanhamento aí todo dia, de manhã e de Eu tarde. queria uma leitura geral do cenário, quais são os fatores principais para o investidor Siga-nos. começar a entender e tomar a sua decisão de forma um pouco mais Acompanhar aí o índice do dólar, o que está te dando mais notícias segurança e com tantas compras e informações vendas durante Olha, realmente o mercado, decorrer do como dia. analisou Durante o decorrer do questão da dia, reunião do OPEP, né, foi a gente vai mostrando os pontos aí e tá dando retorno no meu áudio, cara. direcionamento aí do índice do dólar, tá, galera? Aqui no canal. Deixa eu só corrigir aqui. Saúde e paz.